Bom, pessoal, muito boa noite. Meu nome é Gabriel Peter. Eu sou, eu estou, né, o autor da biografia Paulo Abel, Hombre Mais Fu. Ah, um livro que eu levei um tempinho para conseguir redigir, né, que nasceu de outra história, né, que eu vou contar aqui para vocês no decorrer dessa live. Ah, Gostaria também de lembrar para todo mundo, né, que esse projeto ele é fomentado pela Lei 14.017, a Lei Aldir Blanc, e possibilitado pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Bom, essa live de hoje ela é bem especial porque ela trata do lançamento, né, desse livro em formato de e-book inicialmente, e eu espero posteriormente fazer também uma versão impressa. E estou convidando aqui para participar, claro, uma pessoa especialíssima, o professor Elvis de Azevedo Matos, que eu acho que para a maioria dispensa apresentações, mas que, para mim, teve um papel que foi determinante, né, para a produção dessa obra. Ele sabe muito bem disso, né? A gente se conheceu há alguns anos, não vou dizer quantos, né? Uh, no ICA, né? Ainda no ICA. Ele estava lá como diretor, era vice, acho que era diretor, vice-diretor, algo assim, né? E aí eu lembro que eu Uhum. levei para ele esse livro aqui, né? Que ele tinha escrito, ele publicou esse livro, o primeiro perfil biográfico do Abel, em 2006, pela coleção Terra Bárbara, né? Que era coordenada por ninguém menos que o Lira Neto, que hoje é o autor famosíssimo, né? De biografias. E eu lembro que eu estava muito nervoso de conhecê-lo, né? Porque, enfim, para mim era uma pessoa meio inacessível, né? Assim, eu não imaginava que ele fosse tão acessível, né? Ainda mais para um completo desconhecido, um Zé Ninguém, né? Que era um mero estudante e tal, que se interessou pela biografia de uma pessoa que ele tinha conhecido um tempo antes, no curso de Princípio Chicano, Fisiologia da Voz, né? Essa coisa toda. E é muito bonito que ele dedicou, ele fez a dedicatória. Eu pedi para ele, né, quando eu estava saindo a dedicatória nesse livro, e ele escreveu assim: ao Gabriel Peter, com os renovados sonhos abelinos, sonhos nossos, com alegria, Elvis Matos, né? Então, eu tenho o prazer de dividir esse espaço, né, com ele, com o Elvis, que, claro, é uma pessoa mais do que especial para mim, é uma das pessoas também que me ajudou a conhecer melhor o meu biografado, que foi biografado dele também, né? E eu queria abrir essa live, né, primeiramente, fazendo uma pergunta que é mais ou menos uma pergunta assim, para nós dois. Né? Eu acho que as nossas pesquisas, elas meio que se cruzaram ao longo desse tempo. Né? E aí eu estava pedindo para o Elvis para ele me dizer, né, quem foi o Paulo Abel que nós conhecemos, ele diretamente, eu indiretamente, né, e por que, que a história dele nos fascinou. Com a palavra, professor Alves Matos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gabriel. Eu estou felicíssimo de estar aqui. E antes de ir responder e falar do Abel, eu queria lhe agradecer pela honra, né, de poder estar junto de você, quer dizer, continuar junto de você nesse momento. Quer dizer, desde aquele tempo lá que eu estava no ICA e a gente se conheceu, e agora você traz o resultado de um esforço muito bonito, que é esse seu esforço de aproximação com o Abel. Então eu fico muito feliz de ter essa possibilidade de estar junto, né, de continuar caminhando com você e vendo que o Abel, enquanto personagem importante da nossa história, não está esquecido, como tantos outros, né? Isso é uma coisa sobre a qual a gente já pode até refletir um pouco. Então, muito, muito obrigado. Assim, é uma alegria imensa estar aqui. Então, veja bem, né? Quem é o Abel, né? Como é que é, quem é esse personagem, como é que a gente se encontra. Eu acho que o Abel tem muitas qualidades e tem muitas. A história dele nos faz pensar a respeito de várias questões. Pode nos fazer pensar a respeito de várias questões. Então, para mim, mais especificamente, o Abel é esse ser humano determinado,
que decidiu que iria chegar em algum lugar que eu acho que ele mesmo não sabia que lugar era esse, mas ele queria sair daquele lugar no qual ele foi colocado, socialmente colocado. Quer dizer, cada um de nós ocupa espaços ou não ocupa espaços em razão das determinações sociohistóricas, assim, do lugar no qual a gente nasce, da família na qual a gente nasce. Então, o Paulo Abel, tendo vindo de uma família pobre, ele pôde decidir não ficar naquela situação e ele teve a energia para ir atrás de uma, digamos assim, de um salto social e econômico, mas ao mesmo tempo isso é importantíssimo porque ele também não perde o vínculo com esse lugar. Então, ao mesmo tempo em que ele consegue toda essa projeção e toda a ascensão que ele conseguiu, ele se mantém uma pessoa vinculada às suas origens. Então, para mim, esse foi o personagem assim que me encantou. Foi sobre ele que eu decidi escrever. Foi mais sobre esse aspecto do que propriamente os aspectos fantásticos da voz e da musicalidade, do trabalho musical que ele fez, principalmente no que diz respeito ao canto dos castratos, né? Porque aí você vai ter o trabalho que ele fez e que ainda está inédito lá na França. Você tem o disco que ele gravou a partir de um trabalho de pesquisa. Então, assim, o Abel é um músico grandioso, mas ele, sobretudo, é essa pessoa inspiradora, assim, que pode dizer para a gente que as coisas são possíveis. Então, foi esse o personagem pelo qual eu me encantei, né? E tive a oportunidade de conviver com ele, né? O que foi uma coisa, realmente um privilégio. Falando por mim, assim, o personagem que eu conheci ele foi um pouco diferente, né? Conheci o Abel através, como eu já falei aqui no começo, de um curso de princípio de canto e fisiologia da voz. Na época eu pretendia ser músico, né? Quem sabe um dia. E aí eu me matriculei nesse pequeno curso que era na Semana Universitária, o SUFC, né? E eu lembro que no último dia, esses cursos normalmente a gente pode frequentar 2 dias e faltar um, né? Porque tem que ter 75% para conseguir um certificado. E o último dia eu não ia, né? De jeito nenhum. Porque eu sou mais ou menos dessa forma. Vou 75% e no último dia eu deixo para não ir. E aí, no último dia eu decidi na última hora ir. E as meninas, a Melissa Leão e a Priscila Guimarães, eu lembro o nome delas até hoje, elas mostraram um trecho do filme Ligações Perigosas, né? Um filme de 1988, dito pelo Stephen Frears, né? Em que o Abel aparece cantando a área Ombra Mai Fu, daí o subtítulo, né? Vai pegar esse projeto. E eu lembro que, na época, eu fiquei fascinado pelo pouco que eu conheci. Elas falaram assim que ele era uma pessoa pobre, tinha dado na vida, tinha morrido precocemente, não me falaram do quê, né? Eu lembro que nessa época eu era bolsista do núcleo de produção, núcleo de políticas culturais da ProReitoria de extensão da UES, né? Eu cuidava de um cineclube naquela época. E uma pessoa que trabalhava lá, que aí ele me revelou, não, eu conheci ele morreu de HIV, né, essa coisa toda. E eu fui descobrindo aos poucos, sabe? Mas, na verdade, o que eu tinha planejado fazer inicialmente era uma curta-metragem, né? E aí, no outro ano, eu estava na Escola Pública de Audiovisual de Fortaleza, e eu falei com um grande amigo meu, não sei se ele está por aqui, porque eu estou sem óculos, né? Enxergando todo mundo entrando, Eduardo. E o Eduardo, ele me falou assim, quando eu parti da ideia, olha, eu queria fazer um curta sobre um cearense que participou de um filme hollywoodiano, coisa estúpida, né? Que não era só isso. E aí ele me disse, não, mas a vida dele não cabe num curta. É certíssimo. E aí eu fui construindo esse personagem aos poucos, através das falas de outros personagens. A primeira pessoa que eu lembro que entrevistei depois de você, né? Eu fui no ICA, eu peguei com você as cópias dos discos, peguei a cópia da apresentação na Rádio Cultura, eu lembro que você aconteceu isso também. Mas 2 dias antes eu tinha conseguido com o Calé Alencar, que é um músico extraordinário daqui, também um grande colecionador de música cearense, com cópias dos discos, né? E eu nem disse, né? Porque assim, eu não vou dizer pro cara que eu já tenho, porque ele tá se eu não vou cortar. E aí, eu lembro que a primeira pessoa que entrevistei depois foi a dona Lúcia, né, e o seu
Antônio, pai do Gleison, que eu acho que ele está aqui na live com a gente, né? E aos poucos, ao longo dos anos, eu fui construindo esse personagem, mas como eu tenho recurso para terminar o filme, né, com qualidade, com longa-metragem, eu tenho um plano até hoje, tenho as imagens guardadas. Espero um dia lançar esse filme, né? Eu decidi há mais ou menos uns 3 anos, disse assim, rapaz, eu gosto de escrever, escrevo razoavelmente bem, então por que eu não pego e transformo toda essa pesquisa em biografia? Né? E essa biografia, quem sabe, nos sirva de ponta de lança para outras coisas, né? Então foi assim que ela nasceu. E o Abel vai nascer para mim como um ser muito humano, né? Cheio de contradições, capaz de ser muito generoso, mas às vezes, né, em alguns aspectos, nem tanto. Capaz de certas coisas que soariam para a gente como absurdas. Por exemplo, ele se negou a trabalhar com Gerard Depardieu, né? Segundo o ex-agente que conversei em Paris, né? Por incrível que pareça. Então, assim, ele foi se construindo para mim como uma pessoa cheia de contradições, mas, acima de tudo, muito humano. Né? Porque a gente é cheio de contradições. Né? Então, esse foi o Paulo Abel que eu conheci. Eu não o conheci fisicamente, né? Mas eu o conheci através das falas de outras pessoas. E eu fiquei muito emocionado, vou te confessar aqui, quando você me mandou aquele perfil, né? Aquele feedback, aquele tratamento e que você dizia que estava muito emocionado, porque tinha feito uma viagem para coisas, né, que no passado, viagem, essa coisa, fez uma introdução muito bonita, né, que está no livro. Então eu disse assim, olha, eu acho que eu estou com a missão cumprida, né? Então eu consegui ser o mais fiel possível a um personagem, uma pessoa que eu não conheci, né? Mas é uma construção, de qualquer forma. Você construiu uma boa na sua primeira pesquisa, mas você conheceu o Adão também, né? E eu construí um segundo ao longo de muito tempo, que agora vai ser transformado, que foi transformado em livro, né? Então, a gente conheceu de duas formas, mas eu acho que as duas são muito gratificantes, né? Eu digo sempre que esse projeto é muito minha vida, e para melhor. Né? Dessa forma, foi esse o Abel que eu conheci, né? Talvez eu queria saber outra coisa. É, Me conta alguma coisa, algumas curiosidades acerca assim, da vida do Abel. Eu descobri tantas, sabe? Não estou falando de curiosidade de fofoca, não. Estou falando de curiosidade sobre ele, sobre o ser humano, né, Abel? Como era assim o Abel, a pessoa Abel, para você que conviveu? Eu conheci o Abel através de falas, como eu já falei, né, através de representações. Quem era o Abel que você conheceu pessoalmente na década de 1970? Eu acho que o Abel, se a gente for procurar defini-lo de alguma maneira, era uma criança, era um menino, assim, grandão, sabe? Extremamente espontâneo, né? Extremamente verdadeiro, muito marcado pelas dificuldades pelas quais ele passou na infância, talvez por isso muito debochado, né? Mas era uma pessoa que não tinha nenhum receio de ser quem ele era. Então ele simplesmente ele chegava e ele era ele. Ele não tinha uma necessidade de criar um personagem, entende? Porque há pessoas que criam um personagem, eu sou um grande cantor, eu sou um grande artista, e ficam perdidos dentro desse personagem. Né? Tem uma casca que transparece para você muita falsidade. Né? E, na verdade, o Abel não tinha nada disso. E é muito importante perceber isso dentro do cenário pequeno burguês da música local. Porque, de alguma maneira, isso que as pessoas tendem a chamar de boa música, né? Tem muito aí um problema sociológico para a gente discutir, mas acho que não é o momento hoje. Mas isso que se chama de boa música é a música de um determinado extrato social, de um determinado segmento social, né? E o que é que acontece é que o Abel era oriundo de um outro segmento, ele era mais pobre, ele não era uma pessoa de classe média alta para consumir ópera, né? E ele se projeta de alguma maneira para dentro desse mundo a partir do esforço dele, mas ele nunca deixa de ser aquela pessoa, digamos assim, em palavras mais ligeiras,
do povo. Né? Paulo Abel era um ser humano com quem você encontrava e você, em momento nenhum, se sentia intimidado pelas conquistas dele, por ele ser a pessoa reconhecida, o músico de fama internacional que ele era. Né? Então, em momento nenhum, ele chegava com alguma arrogância. Muito pelo contrário. Né? Apesar do deboche, apesar das contradições, você começou a enumerar algumas aí, que é comum, que é algo inerente a todo ser humano, o Paulo Abel nunca era arrogante, pelo menos com as pessoas mais humildes. Né? Ele era muito solidário. Né? Isso eu pude ver, de fato, acontecer em algumas ocasiões. O Abel ele tinha um certo ar de deboche que poderia ser interpretado como um pouco de arrogância, como um pouco de soberba, quando ele lidava com gente metido a besta, né? Que é o que não falta por aqui. Né? O pessoal se sente, né? Só porque sabe pronunciar bar, né? Assim, só porque sabe que acha que conhece alguma coisa de música europeia. Né? Então, as pessoas acabam amealhando esses capitais, né? Esses conhecimentos, com aquele desejo de distinção e acabam se afastando, né, da realidade na qual elas vivem. Isso não aconteceu com Abel. Então, assim, a percepção que eu tenho dele é muito essa pessoa que era ele e que não tinha nada a esconder. Muito pelo contrário. Inclusive a questão da sexualidade que você aborda no livro, né? Sempre foi, pelo aonde eu consigo perceber, para o Abel algo de ser eu mesmo. Eu não tenho nada a esconder. Então eu estou aqui vivendo a minha vida e as pessoas me respeitem, né? E quem não, os incomodados que se retirem, né? De alguma maneira era isso. Obviamente isso acabou causando alguns problemas com essa galera que tem o rei na barriga, né? O que quer ter o rei na barriga. Eu acho assim, a gente conhece sempre as pessoas pelas contradições, né? E eu acho isso bonito porque isso é que realmente constitui o ser humano, né? O ser humano é unidimensional. Então, assim, se ele fosse só luz, ele não seria ser humano, né? Também tem um pouco de sombra. Eu acredito que o Abel, ele é, pelo que eu conheci, e ao longo dos anos, eu não tenho uma intimidade com ele, mas tenho certa proximidade, né? Pelo tanto que eu já conheço sobre ele, através dos outros, é que ele era momentos de luz e momentos de sombra, assim. Tanto que eu acho engraçado que até hoje ele deixa uma forte impressão, não só nos amigos, né? Que tem ótimas lembranças sobre ele, né? Inclusive na França, né? O Claude, que foi tremendamente gentil comigo quando eu estive em Paris, né? Para fazer esse tal. Ele venera o Abel, né? Ele tem, assim, é um dos caras que mais mantém a memorabilia acerca do Abel, né? Mas também uma coisa que eu acho uma faceta pouco conhecida, né, que foi muito ofuscada por conta da voz dele, né? Vou explicar que a hipótese que eu levanto no livro é que o Abel possivelmente sofria de hipogonadismo, né, que é uma doença que é caracterizada por uma pequena ou baixíssima produção de testosterona, que faz com que você não desenvolva os caracteres sexuais secundários e também não tenha o processo de mudo, né, quando a sua voz ela transige, né, do garoto para o homem, né, ela vai engrossando, assim, não tem o processo de mudo. Mas isso foi uma coisa que meio que ofuscou a outra faceta dele, que eu acho muito bonito também, que é educador, né? O Abel ele foi um grande semeador. Quem falou isso foi a Isaíra Silvino, né? Que espero que ela esteja aqui também ou que ela chegue daqui a pouco, é uma querida. E ela falou muito certo. O Abel ele plantou muitas sementes, né? E a principal, sem dúvida, foi o projeto Ópera, que ele veio implementar aqui no Brasil em 1985, né? Quando ele volta, ele vai se apresentar aqui no Brasil e, pela primeira vez, em 18 de agosto de 1985, né? Lá no Jardins do Palácio do Catete, né? No projeto dirigido pelo Isaac Arapchevski, né? O Aquários. E ele veio para Fortaleza pouco tempo depois para fazer um recital. E logo ele vai atrás da Isaíra Silvino, que tinha conhecido ele nos anos 60, né? Tirando dúvida, porque ele tinha uma inteligência assim, muito espontânea, né? Ele ia atrás das pessoas para
suprir as necessidades cognitivas dele e ir atrás de quem soubesse música, né? Mais do que ele, como você mesmo falou numa entrevista que deu para mim. Esse projeto, ele teve uma duração breve, né? Assim, relativamente breve, mas ele deixou um impacto muito forte, né? Assim, na minha opinião, pelo menos, o projeto Ópera, ele foi, assim, o responsável pela formação de uma geração de músicos, né? E também de educadores, inclusive você, e vários outros que eu poderia citar aqui, né? Formação de grandes músicos, como Tarcísio José de Lima, não só também pensando na área da música, mas também de outras áreas, né? Da escrita, das artes cênicas, etc. e tal. Esse projeto Ópera Elvis, você acredita que ele foi um grande funcionário da educação musical aqui no Ceará, naquele contexto, na década de 80, de redemocratização, né? Um pouco também de começo de decadência do Abel, porque foi aqui em Fortaleza que ele descobriu, né, que era portador do vírus, né? Quando ele teve tudo isso no livro, né? Mais especificamente, mas mesmo assim ele apostou nesse sonho. Você acredita que esse projeto ele foi responsável pela multiplicação de formadores, de artistas aqui no Ceará? Sim, sim, com certeza. Né? Assim, eu vou tentar dizer por quê, mas antes disso a gente precisa pensar um pouco, assim, porque você coloca o Abel como educador, né? O Abel como um incentivador de quem queria, de alguma maneira, se aproximar da música, né? Era o meu caso. Eu estava no coral da UFC, eu comecei a cantar no coral da UFC em 84, e em 85 eu conheci o Abel. E o que eu conheci foi uma pessoa que nos autorizava, digamos assim. Né? Ele usava do poder simbólico que ele tinha e abria as porteiras, digamos assim, né? Dava para a gente permissão, para a gente se imaginar. Porque isso é importantíssimo, você se imaginar fazendo alguma coisa. Você começa a fazer quando você começa a se imaginar fazendo, né? Então a gente se imaginava músico, a gente se imaginava cantor e tal. E deu certo para muita gente, né? Agora, a questão que fica aí, porque é importante quando a gente... Eu espero que as pessoas que estão aqui, né, que já são 15, e outras, leiam o seu trabalho. Porque é um trabalho importantíssimo na medida em que a gente lê pensando, e você faz isso muito bem, no contexto, nas coisas que acontecem ao redor da vida do biografado, né? No caso da vida do Paulo Abel. E aí vem uma pergunta, por que a gente precisa de uma pessoa que tenha a loucura do Paulo Abel, e por que isso foi considerado loucura? Esse investimento nas pessoas, especificamente nos jovens, esse trabalho que ele dizia é um trabalho de crédito. Se a gente olha lá naquela entrevista que ele deu para a TV Ceará, né, ele diz, eu estou fazendo um trabalho de crédito, eu estou acreditando nas pessoas, porque elas querem fazer, elas têm possibilidades, mas ninguém acredita. Então, quem é que não acredita? Né? Essa é a pergunta. Né? Por que a gente levou tanto tempo para ter uma expansão, essa expansão que a gente teve mais recentemente, né? De formação de professores de música? E qual é o papel do professor de música na escola? Ensinar teoria, ensinar música europeia? Eu, particularmente, eu não acho que seja isso, entende? Mas isso é outra história. O fato é que nós vivemos uma realidade na qual nós somos o tempo inteiro impedidos de nos imaginarmos, de nos inventarmos e de nos reinventarmos. Então, o Paulo Abel traz isso para a gente. Traz essa possibilidade. Que foi exatamente isso no Projeto Ópera, né? Qual é a grande sacada do Projeto Ópera? Paulo Abel traz a ideia, apresenta para a professora Isaíra, e a professora Isaíra coloca a questão de nós não temos escola, nós não temos orquestra, como é que a gente vai fazer? E eles juntos decidem que a ópera vai ser uma escola. E eles juntos começam a investir nas pessoas, começam a criar condições para que as pessoas cogitem a possibilidade de terem alguma relação mais intensa e mais profissional com música. Obviamente, esse campo profissional da música é um campo muito estreito, ele está ficando cada vez mais estreito, né?
porque é um campo que não existe mais conforme idealizações românticas que vêm no músico, aquela figura lá do século XIX. A sociedade mudou completamente e a gente não percebeu isso. A gente insiste ainda em querer ter esse lugar, né? Acho que o Paulo Abel foi uma das últimas pessoas a ocupar esse lugar. De lá para cá, a coisa vai ficando cada vez mais difícil para quem está chegando. Não o último, né? Mas desses que a gente conhece, que são mais próximos. Então, o projeto Ópera, na UFC, ele foi essa possibilidade de nós nos imaginarmos cantando ópera, regendo ópera, ainda é até hoje, compondo ópera, que é o caso do Tarcísio, né? Tarcísio conta, naquelas entrevistas dele, que ele duvidou da competência dele mesmo para compor a ópera. E, de Sim. repente, ele estava compondo a ópera, ele compôs a ópera. Nós publicamos a partitura completa há alguns anos atrás. Então, mais do que você ter o produto concreto, a ópera encenada no palco, que seria muito legal se nós tivéssemos, e um dia será, um dia a gente vai chegar lá, nós tivemos ali uma primeira possibilidade de nos imaginarmos fazendo isso. Então, ali, nós começamos o processo. Aonde esse processo vai chegar é algo que só o tempo vai dizer. Que quando a gente começou aquilo, a gente não esperava que o Paulo Abel viesse a morrer pouco tempo depois. A gente não imaginava que nós estaríamos aqui nessa situação completamente estranha, né, olhando para essas telinhas, fazendo live, se comunicando com várias pessoas, sem poder sair de casa, sem se sentir seguro para sair de casa ou para receber as pessoas em casa. Ninguém imaginava nada disso. Mas o fato é que nós iniciamos um processo no qual a gente saiu de uma certa acomodação, de um certo conformismo, de um certo pensar pequeno com relação a si próprio, que é o problema da baixa autoestima que a gente tem, né? A gente vivendo num lugar pobre, sendo pobre, a gente começa a achar que as coisas boas acontecem para os outros, só acontecem na Europa, etc, etc. Então, o projeto Ópera ele traz isso, né? Esse espaço de reinvenção, de autodescobertas, e é muito bonito, e foi muito bonito, né, ver a confluência dos jovens. E de lá as pessoas seguiram o seu rumo, né? Algumas hoje ainda continuam vinculadas à música, né? Eu, Prata, Brasil, Ricardo, que está nos Estados Unidos e tal. Outros não, outros foram fazer outras coisas, mas o importante é que nós tivemos essa possibilidade de pensar em algo que até então era considerado absurdo, né? Uma coisa que eu acho bonito, assim que você falou agora, é essa capacidade de projetar, né, de sonhar, que a gente está perdendo. Fico assim pensando, quando eu tive insight para fazer esse projeto, né, que foi um projeto que se tornou, né, não foi mais só um livro, Futuro eu pretendo no Brasil, que infelizmente não foi lançado, traduzir a dissertação, etc. e tal, ainda tem um longo trabalho pela frente, mas a gente pensa nisso por uma recompensa subjetiva, digamos assim, né? Essa capacidade de projetar um reconhecimento, um enriquecimento mesmo, sabe, pessoal, também um enriquecimento social, sabe, das pessoas conhecerem, das pessoas se engajarem, das pessoas quererem transformar. E eu vejo que hoje há uma acomodação muito grande em coisas muito supérfluas, né? As pessoas perdem horas e horas e horas postando bobagem ou pensando, sabe, em ser famoso, mas assim, o pensar em ser famoso não é o pensar em ser reconhecido, mas é o pensar em sair em capa de revista, né? Enfim, e eu acho que o Abel trouxe essa capacidade de sonhar, né? Essa infusão, assim. E aí, uma coisa que eu achei legal na biografia, quando eu abordei, foi um fato. O Abel, ele sabia que ele tinha uma voz diferente, mas ele não sabia o quanto a voz dele era diferente, né? E o quanto ela seria adequada para um determinado contexto, né? Você falou aí da questão que eu sempre coloco no contexto, é verdade, porque isso dá forma e sentido, né, para a vida do biografado. Por exemplo, o César, um amigo meu, César Martins, jornalista, que eu acho que ele está aqui na live com a gente, ele me lembrou que hoje, se eu não me engano, é o aniversário de nascimento do Mozart, né, que foi um gênio, morreu também precocemente, basicamente com a mesma idade do Abel, né? Mas que na sociedade que ele vivia, a sociedade de corte, ele não era nada mais que empregado, né?
E eu estava lendo por esses dias uma biografia do César Camargo, né, que acabou de fazer, em que ele disse que no começo da carreira ele começou a se conscientizar que, sendo músico de baile, ele não passava também de um empregado, né, de outras pessoas. O Abel, ele tinha uma voz diferenciada, mas o contexto não favorecia a ele, né? As pessoas pensavam que era simplesmente uma manifestação de sexualidade, de orientação sexual, era bichinha e tal, né? Falava fininho, essa coisa toda. E foi preciso que um professor, por acaso, que estava num evento em comemoração a Santa Cecília, né? No dia 22 de dezembro, se eu não me engano, né? Novembro ou dezembro, acho que é novembro. 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 Que ele detectasse que o Abel tinha certa potencialidade, né? E o convidasse a fazer um curso de regência em Curitiba, e a partir desse curso dar uma promessa vaga de bolsa que nem existiu na então nascente Unesp, e lá o Roger Cote, que é o cara que vai realmente identificar. Mas uma coisa também que é engraçada, e isso faz parte das contradições que eu encontrei sobre ele, é que a voz dele, né, era realmente diferente por essa questão fisiológica, mas foi preciso uma conjugação de vários fatores, o contexto social, né, que favorecesse a descoberta, que favorecesse com que ele se desenvolvesse musicalmente, né, aquela coisa de aprender com quem se tem mais música, a questão de ter viajado para outra parte, a questão de alguém ter identificado os pais dele, né, e ao mesmo tempo que ele tivesse a oportunidade de ir para a Europa em 1978, aos 21 anos, para finalmente ser orientado de ator. Né? Foi preciso todo um conjunto de coisas para que isso acontecesse. Só não precisa chamar de fenômeno, né? Eu acho que essa pecha de fenômeno, ela meio que obscurecia o que de fato era o Abel, né? Então, assim, o fenômeno escondia muito essa coisa de, o cara estudou, o cara se esforçou, o cara teve alto sacrifício na vida para chegar na maestria, né? Na arte do canto que ele desenvolveu. Mas a gente tem muito fenômeno hoje em dia. E assim, por que você acha que essa categoria, que também é sociologicamente construída, né? Ela meio que, digamos assim, atrapalhou um pouco a vida do Abel? Eu não sei, Gabriel, se o Paulo Abel estava, digamos assim, imbuído, eu acho que não, do desejo de ser um fenômeno, entende? Ele queria escapar. Ele queria ser músico, né? É tanto que ele começa a trajetória dele como músico regendo coro. Foi a possibilidade que se apresentou para ele, de alguma maneira. Isso é uma coisa muito bonita, né? Ele chega na escola técnica, é o aluno da escola técnica e de repente é o regente do coral da escola técnica ao mesmo tempo. Então, eu penso que o Abel não tinha uma pretensão que existe hoje e que as redes sociais, essas facilidades tecnológicas acabam incentivando, que é essa pretensão de ser um fenômeno. Né? Essa coisa hoje ela está tão exacerbada, todo mundo quer causar, de alguma maneira, né? Que às vezes pessoas que poderiam ser brilhantes acabam ficando na superficialidade de criar um fato, um pseudo-fato estético em torno delas próprias. Eu vejo isso todo dia, assim. Eu conheço jovens hoje, pessoas que são mais jovens do que eu, que, na minha opinião, é claro que eu posso estar equivocado, mas perdem tempo postando bobagem nas redes sociais, se apegando a determinadas causas que nem chegam a ser causas, porque as pessoas não... Essa coisa do artigo neutro em português, entende? É disso que eu estou falando. Que é uma manipulação, sabe? As pessoas são inteligentes, mas não são inteligentes o suficiente para perceber que esses todes, né, é também manipulação. E eu fico doente com isso, e eu fico doente porque eu vejo gente que não precisaria cair nessa esparrela fazendo isso. Então as pessoas acabam querendo, de alguma forma, se enquadrar em um projeto que não é delas, que não as favorece e não fazem aquilo que é mais urgente de se fazer, né?
que é justamente pensar o mundo em que a gente vive de uma forma mais ampla, né? Acho que e aí você vai tendo é a tal coisa do The Voice, né? Tem as empresas de comunicação perceberam que é mais barato contratar gente que quer aparecer e colocar em horário nobre do que pagar o artista. Então eles lucram horrores porque não estão pagando o salário das pessoas e estão fazendo lá aquele fuá. E as pessoas se submetem a isso. E muita gente que não consegue se submeter a isso, chegando lá na tal emissora de televisão, faz isso paralelamente pelas redes sociais. Então, assim, essa coisa do fenômeno, né, acaba sendo muito prejudicial para quem realmente está preocupado em ter uma interferência mais concreta, vamos dizer assim, na realidade que nós estamos vivendo. A gente vive uma realidade que beira ao absurdo, ou talvez já tenha extrapolado a fronteira do absurdo, eu não sei, eu não gosto de ser pessimista. A gente vive muitos descalabros cotidianos, e é um descalabro abafando o outro. A gente já não lembra dos fatos. Manaus já está sendo esquecida em razão do leite-moça da presidência da República, entende? É tudo muito absurdo e as pessoas vão fazendo esse jogo. O Paulo Abel viveu numa época em que a gente não tinha entrado ainda nessa onda de internet e redes sociais. Então ele queria ter uma relação com música. Ele queria ser músico e ele foi buscando isso da maneira que era mais acessível a ele. Então, a primeira maneira era ser regente do coro da escola técnica. Como regente do coro da escola técnica, ele sai viajando, ele sai conhecendo as pessoas, e as pessoas dizem que ele tem uma voz especial, que de fato ele tinha, e ele começa a investir nisso, ele acredita ingenuamente na bolsa de estudos lá da Unesp e vai atrás disso. Isso não dá certo, mas aí, né, a vida, o anjo da guarda, Deus, as coisas se encarregam de levar o Abel, mas ele não teria ido a lugar nenhum se ele não tivesse realmente se determinado a ir. Né? Que eu volto para aquela coisa que a gente falou antes. Essa determinação de ir era o que ele queria ensinar. O trabalho pedagógico do Paulo Abel era baseado nisso. Acredite em você mesmo, corra atrás. Né? E isso é importantíssimo, porque tem muita gente também botando a gente para baixo, né? Assim, querendo diminuir aquilo que você faz. E isso também é outro problema. Você falando isso agora, eu lembrei de uma passagem linda, um depoimento que eu vi de Elis Regina. Você sabe que eu gosto muito de Elis Regina, né? Você também gosta muito de Elis Regina. Eu sou devoto. Para mim, ela é a maior das maiores, a maior das maiores. Não tem melhor que e eu lembro que ela dando uma entrevista, ela explicou assim, que ela teve dinheiro para estudar piano até mais ou menos 2 anos de estudos, né? Que ela teve, 2 anos de estudos. Depois disso, a professora disse que a família deveria adquirir o piano, né? Para que ela pudesse estudar em casa, né? Não é como hoje em dia que você consegue comprar um tecladinho e consegue virar. E não puderam mais, né? Porque ou era o piano ou comia. E aí ela disse que foi cantar porque ela tinha muita música dentro dela, né, para ficar guardada. Eu acho isso tão bonito. Isso me leva a uma característica do Abel que eu acho que é muito própria dele, né? Mas que hoje ela está muito assim dispersa por conta das facilidades, digamos, né? Até as facilidades meio que dificultaram a vida da gente, porque hoje, se você quiser aprender música, você consegue contratar serviço por internet, essa coisa toda. Né? E na época dele era com quem estivesse na rua, né? Não tinha tutorial. Né? Que é essa necessidade de correr atrás, que é uma coisa que eu percebi em você e que é uma coisa que eu também tive. Né? Eu não tinha nada para ter feito biografia do Abel, nunca conheci o Abel. Como a maioria das pessoas, infelizmente, também não conhece. Ele foi uma pessoa que foi praticamente esquecida, né? Porque tem uma pequena travessa, se não me engano, com o nome dele. Também tem uma sala do Teatro José de Alencar, né, em homenagem a ele, essa coisa toda. O exemplo dele é muito inspirador, né? Mas não só exemplo. Sabe uma coisa que me atraiu muito no Abel, e eu acho que isso tem a ver com a minha relação com o cinema? É porque a história dele é muito cinematográfica. Né? Praticamente a jornada do herói. Ascensão e queda. Né? E uma queda no momento de auge.
Então vamos fazer um exercício especulativo. Você acredita que o Abel, caso tivesse sobrevivido, hoje ele seria uma pessoa mais conhecida ou mais reconhecida? Assim, pela força do Paulo Abel, né, eu penso que ele seria uma pessoa conhecida e reconhecida. Apesar de toda essa maluquice que a gente está vivendo. É porque tem uma coisa aí, é que na pedagogia Waldorf a gente fala em educação da vontade da criança, que a criança precisa aprender a ter a vontade forte. Né? E a psicologia diz que a frustração tem um papel importantíssimo no fortalecimento da vontade. Então o Gleison está dizendo ali que o Abel acreditou muito no que ele queria, lutava pelos sonhos. Ele aprendeu a correr atrás. Né? As dificuldades, na verdade, quem corre atrás das coisas é porque, de alguma maneira, aprendeu em algum momento da vida que tinha que correr. Né? Então, assim, menino que é muito protegido, que não tem que correr atrás de nada, acaba tendo a dificuldade danada de se colocar no mundo. Né? Você vai encontrar vários exemplos aí de gente que é inteligentíssima, poderia fazer várias coisas e não consegue focar em nada, né? Que é lamentável. Então, o Paulo Abel, ele teve, de alguma maneira, esse fortalecimento da vontade dele, e isso fez com que ele chegasse onde ele chegou. Isso fez com que ele tivesse também uma preocupação em estimular a vontade das outras pessoas. Né? Ele ficava um pouco irritado quando a gente fazia corpo mole. Né? E eu acho que por isso, de alguma maneira, apesar de a gente viver uma realidade muito estranha hoje, eu acho que o Abel teria um lugar muito importante. Na verdade, ele tem. Né? Estamos aqui falando dele, ele está aqui. Né? Então, assim, não é. Por que o Abel não cai no esquecimento? Porque devido a essa força, né? Devido a essa vontade forte que ele tinha, devido a essa energia. Então, correr atrás, Eliezer, é o que a gente faz, é o que você faz. A gente lá, eu estou respondendo aqui, o Eliezer estava dizendo que ele não teve nada e correu atrás, né? É o que a gente precisa fazer, né? Mas a geração que vem depois aí, né, que nasceu aí nos anos 80, 90, o pessoal não passou por alguns perrengues que a gente que nasceu ali nos 60 teve que passar. Então, a gente viveu ditadura, quer dizer, tem uma série de coisas. Eu era jovem na época da ditadura, mas ela estava lá. Então, e ela está voltando, né? Ele está com coloridos muito estranhos, mas está voltando. Com aparato tecnológico e tal. Então, sim, eu acho que o Abel ele tem um lugar, ele está conosco. E ele vem conosco por uma razão que é muito engraçada até. O Abel ele foi convidado a se retirar de uma dessas escolas tradicionais, né, de música aqui de Fortaleza. E de repente ele se tornou mais famoso do que qualquer pessoa, qualquer professor que já tenha passado por aquela escola. Né? Então ele deu a volta por cima, mas ele nunca se negou a ir até lá. Ele não era uma pessoa ressentida. Ele era uma pessoa muito generosa. Então, esses atos de generosidade, essa energia boa, é que faz com que a gente esteja hoje aqui conversando a respeito dele. Então, né, ele tem um lugar, ele tem um reconhecimento. Porque, de alguma maneira, essa energia nos contamina. A gente se identifica com ela, a gente se inspira nela. Então, o Abel acaba sendo presente também na nossa própria energia. É uma coisa que você falou agora, que realmente a gente se identifica. Né? Eu lamento muito que as pessoas tenham perdido essa educação da vontade de fazer as coisas, né? De se projetar, de sonhar. Né? Assim, mas não sonhar em ser de uma fama efêmera de 5 minutos de TikTok, né? Mas, assim, um reconhecimento que vem da luta, né? Que vem do aprimoramento, que vem da vontade de fazer. Eu tive muito isso, né, ao longo desse tempo todo. Você me conheceu quando eu queria fazer um curta-metragem, de repente eu estou lançando um livro e pensando em outras coisas ainda sobre o mesmo personagem, né? Porque é uma coisa que
me dá muito prazer. Assim, eu vi uma citação do Mário Quintana em que ele vai dizer que ser vivo é uma coisa muito... A vida é uma coisa muito bonita, porque só sendo vivo você tem chance de fazer parte da eternidade, né? Então, eu acredito que as pessoas que deixam uma obra, como o Abel deixou, como você um dia vai deixar, como eu um dia deixarei, né? Elas têm a capacidade de nos tornar eternos. Mas essa eternidade também, às vezes, ela é ameaçada pelo esquecimento institucional, que foi mais ou menos o que aconteceu com Abel. Quando ele morre em 1992, em Paris, né, sem muitos recursos, ele tem que ser cremado para ser transportado aqui, por conta da Dona Maria Macedo, né, ela que vai pagar o traslado das cinzas. A memória dele vai um pouco se perdendo. Né, o Abel ele vai meio que sendo esquecido. E aí, em 2006, que você faz o primeiro perfil biográfico dele, né, essa coisa toda. De má vontade, Alves, assim, das instituições. A gente sabe que a questão da memória, né, da preservação da memória, tem muito a ver com a questão das instituições também, né, da sociedade, do contexto. E aí, botando de forma mais direta, você acha que por ele não ser um homem branco, né, e isso pesa muito no Brasil, hoje a gente sabe que pesa mais do que nunca, né, se dizia antigamente que não, isso não tem problema, mas tem problema, né, isso pesa muito. O fato de ele ser não heterossexual, e o fato de ele ser pobre, de certa forma, colocaram trevas sobre a memória dele, né, enquanto outras pessoas que nem têm uma relevância tão grande, historicamente falando, seja na música ou na cultura em geral, elas têm a memória preservada. A questão é que as instituições são constituídas por essas pessoas, né, cujas características brancos, cis, etc. e tal, caracterizam, na verdade, a própria instituição, as próprias instituições brasileiras. Né? São poucas as pessoas que não são brancas, que não são heterossexuais e tal, que não são de classe média, que conseguem ter algum acesso a essas instituições ainda, apesar de alguns esforços que foram feitos num passado recente. Né? Então, o que ocorre é que a memória é seletiva, digamos assim, né? Então, a memória é pequeno-burguesa. Então, quem vai contar a história das pessoas, vai contar a história das pessoas que, de alguma maneira, interessam para aquele grupo social. Infelizmente, é assim. Então, não existe historiografia isenta. Né? Então, assim, você vai sempre se debruçar a partir do seu olhar, e o seu olhar ele é forjado a partir das experiências que você vive, né? Dos contatos que você tem com a realidade. Infelizmente, nas instituições, não falar das instituições de cultura, mas são as instituições todas, né? As pessoas que estão lá, elas vivem numa bolha, já há algum tempo. Né? Então, e a Elis Regina, né, você falou da Elis antes, falava de um certo círculo do elefantinho. Na última entrevista dela, ela fala disso. Tem um elefante cuja tromba é amarrada no elefantinho, no rabo do elefantinho da frente, e assim por diante. As artes, né, elas formam uma espécie de gueto. Elas estão inseridas em um contexto muito restrito. Qualquer pessoa que fuja à regra do gueto acaba marginalizada. Né? Então, a memória do Abel também vem a partir de pessoas que, de alguma maneira, são outsiders, né? Que tem algo de marginal nelas também. Ou que, pelo menos, passaram por experiências que permitiram olhar para o outro com um olhar mais generoso, né? Fora dessa bolha. Né? Então, essa bolha ela se constitui a partir do capital cultural e do capital financeiro também. Então, não é por maldade, mas é por uma restrição realmente de olhar, de visão. Eu penso que hoje as pessoas que estão nesses lugares veem o mundo por um prisma que não contempla pessoas como Paulo Abel do Nascimento. Em maioria, claro que existem exceções. Se as exceções não houvessem, você não teria escrito o livro do Abel e nós não estaríamos aqui conversando a respeito dele. Verdade. Antes que eu faça a próxima pergunta,
eu estava vendo aqui, quando o livro vai estar disponível, eu estou esperando o ISBN dele sair, porque ainda não temos esse carimbo oficial, mas em breve estará disponível, né? Quem quiser adquirir pode falar comigo via direct, eu também posso passar o e-mail, né, para o Museu do Nascimento, com mais promoções. Elvis, eu falo na introdução do livro, que eu tive o prazer de mandar para você, foi a primeira pessoa que deu, né, aquele original, um ano corrigindo coisinhas, e até quando ele foi para diagramar, eu ainda vi coisas que eu tinha que corrigir, né, porque a gente que é biógrafo, a gente é obsessivo, né. Eu falo na introdução desse livro que esse projeto mudou a minha vida, e para melhor. Né? Assim, eu era uma pessoa, naquele ano que eu conheci, naquela época, quando eu tive a ideia de fazer, e antes ainda das meninas, né? É até curioso porque eu preteri, né, eu deixei de fazer um curso de roteiro para fazer esse curso de princípio de canto e fisiologia da voz, quem diria, né? E eu ia acabar na escola de cinema no outro ano. Ele me transformou como pessoa, sabe? Assim, no sentido de uma vontade de fazer, no sentido de apostar no que eu realmente quero para minha vida, no sentido de poder sonhar. Eu tinha projetado antes disso uma vida mais confortável. Eu estava pensando em fazer curso no 10º, viver uma vida comum, que está ótimo, né? Mas é uma coisa que eu faço, como me chamo de desejo. Assim, eu quero transcender, eu quero deixar alguma coisa legado. Se eu não deixar um filho nem uma árvore, que eu deixo pelo menos um livro, né? Disso. Então, assim, para você, investigar sobre o Abel, né, de maneira distanciada, depois que ele faleceu, e conviveu com ele, como ele contribuiu para constituir você enquanto ser humano? Para lhe transformar em ser humano, em ser Paula. À medida que eu escrevia sobre o Paulo Abel, à medida que eu conversava com as pessoas, né? Aquele processo de entrevistar a Dona Aranisa, Lúcia, o pessoal ali da vizinhança, né? Isaíra. Então, todo mundo que conviveu com Abel, quer dizer, não todo mundo, mas muitas pessoas em Fortaleza, que é o que vai diferenciar muito o meu trabalho do seu, você foi-se embora, quando eu vi você estava na Europa fazendo a pesquisa. De repente, eu vi a mim mesmo naquele processo. Então, assim, eu me identifico muito com algumas coisas que emergem, com alguns aspectos que emergem da vida do Paulo Abel. Então, assim, de alguma maneira, a minha história, quer dizer, a história do Paulo Abel também é a minha história. Né? Que é isso que é uma coisa muito bacana, a gente pensar que, em certa medida, todos nós somos Paulo Abel do Nascimento. Como também todos nós somos o Gabriel, como todos nós somos o Elvis e etc. Entende? Quer dizer, nós vivemos no mesmo momento histórico, em condições sociais, nas mesmas condições sociais. Então, nós somos regidos e manipulados, né, pelas mesmas estratégias perversas, ao mesmo tempo que, apesar dessas estratégias, a gente tenta, de alguma maneira, escapar e ser feliz. Porque, na verdade, é esse o grande objetivo da vida, né? A gente está aqui para ser feliz. E essa busca por autorrealização, por você estar feliz com você mesmo, ela não acontece se você não olha para o tempo e para o lugar e para as pessoas que estão com você naquele tempo e naquele lugar. Mergulhar na história do Paulo Abel foi exatamente isso para mim. É ainda, né? Sempre que eu me encontro com ela, de alguma forma, ou relendo o que eu escrevi, ou lendo o que você escreveu, e ainda vai escrever mais, ainda vai fazer mais, é um encontro comigo mesmo, com aspectos que também são meus, que também me forjam, que também me oprimem, mas que também me dão possibilidades de existir. Isso é algo nenhum cartão de crédito paga, né? Óbvio, muito bom. Elvis, assim, uma coisa que a gente, quando vai fazer projeto, quando a gente vai biografar alguém, a gente
vai fazer certas coisas, tem muita coisa que acontece, né? Durante esse tempo que eu elaborei o projeto do MyFu, eu fui à rua dele e quase fui expulso da minha vizinha porque ela não gostava dele. Eu lembro que em Paris eu estava um chip internacional, né? Porque achei muito caro comprar. De repente fiquei sem acesso à internet para conseguir falar com o ex-agente dele, o Antoine. Eu fui obrigado a pedir um celular vagabundo, né? Para um senhorzinho bêbado que estava passando na rua, gastando todo o meu francês. Eu lembro que pessoas morreram, né, ao longo desse tempo também. A dona Aranisa, né? Infelizmente, um ano depois que eu entrevistei, um senhor que tinha com ele na mão, tá com a de Alencar, deu 2 dias depois que entrevistei. Isso é incrível. Faz mais ou menos 2 anos. Foi uma coisa curiosa, né? Pra encerrar, qual foi a coisa mais curiosa que aconteceu com você durante esse processo? Bom, eu não tenho assim algo de curioso, mas eu penso que é perceber a presença do Abel. Assim, depois de todo esse processo, ele está aqui, né? Eu não sei se ele já voltou para o planeta, né? Pode ser que isso tenha acontecido, mas o fato é que a voz dele, a música dele, e todos esses ensinamentos que ele dá para a gente de vambora, né? A via é, é algo que de vez em quando me mobiliza, me motiva. E isso é muito bacana. Falar em música, aqui os 2 CDs, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui foi o segundo. Os dois quem nós temos, né? Esse aqui é o grande presente do Plano para mim, há alguns anos, né? Eu pretendo algum dia também lançar esses discos no Brasil, né? Que é absurdamente muito diferente de São brasileira. Estou pensando também em fazer isso no futuro, entre outras coisas. Mas por hora, eu queria agradecer demais a presença do meu grande amigo. É uma coisa que eu acho tão bonita, porque esse processo, ele me levou a ter muitos amigos. Né? Assim, eu conheci muita gente fantástica, a gente que de início não tinha muita proximidade, que de repente hoje, anos depois, um projeto materializado. Então eu agradeço demais por todas as portas que foram abertas por você. Teria sido de outra forma, mas não talvez tão feliz como foi se eu não tivesse encontrado você naquele dia de dezembro, quase fim de ano, começo de outro ano, que eu fui falar com você na pouca hora que você tinha para me receber. Muito obrigado, Elvis. Muito obrigado a todo mundo que pacientemente assistiu sobre esse depoimento de 2 biógrafos, né, apaixonados pelo seu personagem. Quem estiver interessado no livro, por favor, entre em contato comigo via direto pelo em pauladanascimento.com, né? E eu posso me passar informações a respeito. O livro digital ele vai estar disponível ainda essa semana. Estamos apenas esperando e essa deve ser permitida. Muito obrigado, Elvis. Muito obrigado a todos por essa transmissão. Mais uma vez, dizendo que esse projeto, né, ele foi fomentado pela Lei 14.017, do nosso saudoso banco, né, e realizado graças à Secretaria Municipal de Fortaleza. Beijão para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham muito prazer ao ler esse trabalho que foi feito com tanta amor. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado.